Vitrola! Lembra daquela propaganda, né, comercial de televisão, né? Fala Vitrola, porque você não está ouvindo direito. Como é que tá a sua audição? Hoje eu recebo aqui no estúdio a fonoaudióloga Caroline Keitel. Carol, boa tarde, bem-vinda. Vamos falar sobre esse assunto então. Quais os primeiros sinais de que a audição não está muito bem? Então, normalmente a pessoa começa a perceber essas dificuldades quando está em grupo, conversando com outras pessoas. Ela percebe que ela até escuta muitas vezes, mas ela não consegue compreender o que as pessoas falam. Então, em locais com muito ruído, como restaurantes, igrejas, a pessoa começa a se perder, a atrapalhar e ela não consegue compreender a fala das outras pessoas. Até para assistir televisão em casa, com os parentes, com os amigos, ela não começa a levantar o volume, né? Esse é um sinal aí de que você não está ouvindo bem. Então tem que ficar atento a esses sinais. Verdade que as pessoas demoram até 6 anos para tomar uma providência, começa a perceber que está perdendo a audição, mas demora todo esse tempo para procurar um profissional? Verdade, muitas vezes a pessoa entra em negação mesmo com a própria perda auditiva, ou até por vergonha, outro motivo, ela acaba não procurando esse auxílio. E muitas vezes isso dificulta o processo de reabilitação dessa pessoa, pois o nosso ouvido, ele escuta os sons, mas é o nosso cérebro que consegue perceber, diferenciar esses sons. Então, quanto mais tempo a pessoa fica sem tratamento, com essa dificuldade de compreensão, ela vai piorando a forma como o cérebro dela entende esses sons. Então, muitas vezes, ela dificulta ainda mais o processo de reabilitação quando ela for colocar um aparelho. Pode agravar a situação Isso, também, né? justamente. Olha, quais os problemas mais comuns que trazem a perda auditiva? Existem vários motivos para a perda. Pode ser o próprio acúmulo de cera ali na orelha. Tem também as dificuldades hereditárias, então que a pessoa pode ter nascido com essa dificuldade, ou na família, que é uma família que tem essa propensão para perda auditiva. Também a utilização de muitos medicamentos que podem prejudicar então, o ouvido. A própria presbiacusia, que é a perda pelo envelhecimento, também é um dos motivos. E a exposição a ruídos e muito intensos ao longo da vida no trabalho também pode causar. Que é mais uma razão, gente, para não deixar para depois. Às vezes você tem uma inflamação, né? Que é um problema de fácil solução e de repente vai deixando isso e pode se agravar, né? E causar uma perda maior aí auditiva. Isso. Vamos falar de tratamento agora. O que é possível fazer? Claro, depende o nível aí dessa perda auditiva, né? Isso. O tratamento mais comum para perda auditiva é a indicação de aparelho auditivo. Então, a pessoa, ela coloca o aparelho, ela testa uma semana, ocorre todo um processo de adaptação desse aparelho, dependendo do grau e o tipo de perda auditiva, para perceber se a pessoa vai conseguir, de fato, se adaptar à utilização do aparelho. E aí, como eu comentei, quanto antes a pessoa procura essa ajuda, mais fácil vai ser essa adaptação. E, com certeza, a pessoa vai ter mais sucesso de audição. Então a pessoa percebeu que ela está com um problema auditivo. Qual profissional que ela tem que procurar para atestar esse problema? O otorrinolaringologista, geralmente ele faz o exame também, assim como o fonoaudiólogo, e ele pode atestar que a pessoa precisa de um teste de aparelho auditivo. Então, geralmente a pessoa procura o profissional otorrino, explica a dificuldade, o otorrino faz o exame, ou ele encaminha para a própria fono fazer o exame e faz a indicação do aparelho auditivo para a fono estar adaptando. Quais exames são esses, Carol? Alguma coisa difícil assim de fazer? Ou um exame que você faz no dia, já resolve? Não, é um exame que você faz na hora, inclusive o resultado sai também no próprio dia. Ele é um exame onde são expostos a alguns barulhinhos no ouvido e a pessoa levanta a mão para dizer qual é a intensidade mínima que ela está escutando aquele som. Então, por esse exame, a gente consegue definir mais ou menos qual o tipo e a curva daquela perda auditiva e também colocar no aparelho para o aparelho estar regulando conforme a perda auditiva daquele paciente. Que seria a audiometria, né? Isso, a audiometria. Também tem a imitanciometria, que é um outro tipo de exame para perceber mais a parte interna da orelha, ali a orelha média, no caso, para ver se tem infecções ou não, porque isso também vai influenciar na adaptação do aparelho. Bom, de acordo com cada perda, um aparelho é indicado, né? São diferentes aparelhos com muita tecnologia. Fala um pouquinho dos aparelhos pra gente. Então, existem diversos tipos de aparelho, tanto os aparelhos que são por fora, acima da orelha, quanto aqueles que são colocados internamente, ou aqui na região
da orelha em si, nessa região aqui, que aí eles são feitos sobre medida. Então depende muito, na verdade, do tipo de perda auditiva e do grau, porque algumas perdas auditivas não conseguem ser bem adaptadas com aquele aparelho que vai aqui dentro da orelha. Então algumas perdas necessariamente precisam ser colocadas ao lado de fora. E também, atualmente, está crescendo muito essa tecnologia, né? Por exemplo, alguns aparelhos agora, a linha nova, né, com a qual a gente trabalha da FUNAC, ela tem conexão direta com o celular. Então, além do paciente adquirir, que na verdade é uma queixa muito constante desses pacientes de utilizar o celular também. Então, além do paciente estar adquirindo um aparelho auditivo, ele utiliza esse aparelho também com conexão direta como se fosse um fone de ouvido. E aí fantástico, consegue... né? Com certeza. E aí consegue sanar todas as dificuldades do paciente, inclusive essa com a utilização do celular. Gente, ó, então você de casa, eu até vou fazer o alerta, eu sempre falo aqui, né? Principalmente se você tem um idoso em casa, é importante ficar atento, né, a esses sinais. O que vai acontecer? A pessoa vai começar a se isolar, né? Vai frequentar menos a mesa, a sala, porque ela não ouve bem, ela tem que ficar pedindo para repetir e isso vai levar ao isolamento. Então, de repente, é hora de marcar uma consulta, verificar aí essa perda auditiva para não deixar isso se agravar também. E a Sensus tem os profissionais que podem fazer, né? Desde a consulta, lá vocês fazem os exames também, Carol? Isso, a gente faz a consulta, os exames, os testes do aparelho auditivo, dependendo então da necessidade daquele paciente. Os testes eles levam uma semana também para serem realizados, então o paciente tem a possibilidade de experimentar o aparelho auditivo no ambiente dele do dia a dia. Ó, vou pegar uma pergunta do pessoal de casa, antes da gente detalhar mais o trabalho lá da Sensus. Boa tarde, eu sou o Antônio de Foz do Iguaçu. Obrigado, Antônio, pela audiência, por acompanhar o programa. Ele pergunta, o zumbido tem cura? Tem, Carol? Na verdade, o zumbido ele tem tratamento. O que a gente precisa ter em mente é que o zumbido ele tem uma causa. A gente precisa tentar identificar qual que é essa causa do zumbido. E aí existem diversas, né? Pode ser um zumbido causado pela exposição ao ruído, pode ser causado por ototoxicidade dos medicamentos em si. E aí a própria perda auditiva tem uma relação bem grande com o zumbido. Então, por isso que uma da reabilitação proposta para perda auditiva é a colocação do aparelho. Não é comprovada, no caso que resolve em todos os casos, mas em alguns realmente tem uma melhora fantástica e os pacientes se sentem super bem com a utilização do aparelho, nesse sentido. Antônio, eu lembro que você já participou numa outra entrevista aqui, que a gente falava de perda auditiva, então, ó, bora fazer esse exame aí, porque como a Carol falou aqui, várias situações vai melhorar muito a sua qualidade de vida, tem que procurar o profissional. Bom, gente, a Sensus, aparelhos auditivos, fica na Maranhão, bem no centro da cidade, fácil localização, né? Vamos passar o telefone de lá, às vezes o pessoal de casa fica com alguma dúvida. Isso. Você lembra de cabeça? Tá na tela, gente? Põe na tela aí pra gente. Então, eu não enxergo lá, né? Porque a idade vai chegando, não é só... A gente não começa só a ouvir menos, começa a ver menos também. Ó, tá na tela aí pra vocês, deixa eu ver aqui mais perto de mim. 998347990, esse é o WhatsApp, pra quem prefere, né? Mandar a mensagem. E tem o fixo também, ó. 3040-2020. Entre em contato se você tem algum sinal aí de perda auditiva, é importante verificar. Obrigada pela participação aqui, Carol. Imagina, obrigada a vocês. Até uma próxima oportunidade.